Dando continuidade aqui, nessa aula nós vamos injetar o repositório no serviço, tá? Então, deixa eu abrir aqui esse requisito. Como que funciona isso na prática? Vamos para a doc? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha só, esse módulo utiliza for feature, método para definir quais repositórios estão cadastrados, enfim. E com isso definido, podemos então injetar, né, o repositório ali no serviço usando esse decorator aqui. Os decorators aqui vão fazer parte da vida de quem trabalha com Nest. Isso é demais, tá? Isso é muito legal. Então, vamos ver a estrutura desse serviço aqui. Olha só, é um serviço de usuários, a gente tem um GTable ali que está injetando esse serviço. E olha só, olha a novidade aqui, nós temos um constructor. O que esse constructor está fazendo? Ele está injetando um repositório e está falando qual é a entidade, né, que ele está injetando ali. E aí ele vai criar uma variável privada para que seja possível ali acessar o repositório de usuários. Então, eu vou copiar esse constructor aqui. Vou abrir o serviço de produto. Ainda nós temos uma variável em memória, a gente vai acabar com isso daqui a pouco. E criei aqui o constructor. Vou fazer as importações. Importei o inject repository, importei o repository, e aqui não é user, é product. Tá? Aqui é product, e aqui é product. Ok? Então, bom, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma coisa muito legal aqui. A gente está pegando o serviço que nós vamos utilizar para manipular a entidade de produtos e a gente está nada mais, nada menos do que pegando a conexão que nós temos com o banco de dados, o acesso que nós temos com o banco de dados e nós estamos injetando dentro desse serviço. O que isso significa na prática? Bom, na prática, agora eu tenho uma variável aqui chamada Product Repository. Ainda não ficou claro? Vamos ver o seguinte. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, uma variável chamada todos os produtos e eu quisesse pegar isso no banco de dados, como que eu faria? Talvez você vai falar, eu faria assim, select, asterisco, from, product, products. Né? Então, pegue todos os, em outras palavras, a gente está falando, pegue todos os produtos, né? Pegue tudo, né, da tabela produtos. Quando nós trabalhamos com ORM, a gente pode continuar escrevendo SQL, sim, geralmente você faz isso com SQLs um pouco mais complexos, que o ORM não tem métodos nativos, mas geralmente métodos que são simples, como select, como update, como delete, nós podemos utilizar os próprios métodos do ORM, né, dessa abstração aqui que a gente está fazendo. Tá? Então, como que seria isso na prática? Eu posso aqui, todos os produtos, eu poderia pegar ele fazendo um await. Eu vou explicar por quê, eu não vou entrar muito no conceito, mas vou explicar por quê. Eu pegaria do product repository, tá? E aí, se eu der um ponto aqui, ó, olha que legal. Nós temos aqui vários e vários e vários métodos que nós podemos utilizar, né, para manipular essa tabela no banco de dados. Cara, isso é muito legal. Né? Isso é muito legal. Então, aquele select asterisco from products seria basicamente isso aqui. Então, nós pegaremos todos os produtos batendo lá no Product Repository. Lembra, a gente está injetando o banco de dados aqui em cima, tá? Nossa conexão com o banco, falando qual é a tabela. Então, a partir do momento que a gente faz isso aqui, eu sei que todas as operações que eu fizer usando o Product Repository, eu sei que essas operações vão acontecer em cima da tabela produto. Isso aqui é muito legal, tá? Então, bom, na próxima aula a gente vai corrigir isso daqui, né? E, enfim, vamos já corrigir isso aqui de uma vez? Ele está reclamando aqui do quê? Ele está falando que essa expressão await, né, ela não é permitida, né? Ela não é permitida quando nós não usamos o async, conceito de async. Então, a gente vai virar aqui, pronto. Nós vamos colocar o async no método, né? E aí ele vai reclamar de novo, falando que nós agora vamos retornar uma promise. Nós não vamos mais retornar aquela estrutura de dados ali. A gente vai retornar uma promise. Vai quebrar também no controller, acredito. Exatamente, porque aqui está o mesmo tipo. Então, alterando aqui, perfeito.
Então, o que que isso significa? Eu não vou entrar muito, não é a nossa ênfase aqui, tá? Mas, basicamente, o que que é uma promise? Imagina que o seu sistema, imagina, não vou colocar um exemplo adverso, não, nós vamos usar exatamente esse exemplo aqui. Imagina que quando eu coloco aqui essa instrução, dizendo assim, todos os produtos, e eu uso um método find, hoje o nosso projeto é pequeno. Nós não temos, na verdade, nenhum produto no nosso banco. Mas imagina se nós tivéssemos 1 milhão de produtos no banco, né? 1 milhão de produtos no banco. Você já imaginou o tempo que levaria para nós termos esse retorno? É por isso que nós trabalhamos, então, com métodos síncronos e assíncronos. Nesse caso, quando nós escrevemos um método assíncrono, nós estamos falando que isso aqui não vai acontecer assim, né? Nós estamos dizendo que pode ser, né? Na verdade, a gente está afirmando que vai ter algum comando aqui, vai ter alguma requisição que vai levar um tempo para trazer um retorno, né? Então, a gente usa esses dois termos, async e await, tá? Async e await. Então, eu estou falando assim, essa função ela é assíncrona, e eu estou falando que essa chamada aqui ela vai demorar um pouquinho. Então, eu estou falando assim, espera ela para mim, por favor. Entende? Então, requisição chega lá, o cliente manda a requisição, cai no controller. Aqui tudo bem, ele simplesmente vai chamar um serviço. Só que esse serviço, ele vai bater no banco, isso pode levar tempo. Isso vai levar tempo. Então, o que a gente está fazendo é, espera o tempo de retorno do banco. Esperou? Joga nessa variável. E aí sim, né, você pode retornar todos os produtos aqui. Certo? Então, para simplificar melhor isso aqui ainda, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Retorno. Pronto. A gente elimina essa linha de baixo. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver se isso aqui funciona e a gente vai começar a mexer, refatorando aqui as nossas chamadas que hoje acontecem com uma variável em memória. Beleza? Valeu e até a próxima.